tem uma coisa que quase ninguém percebe. A maior parte das suas derrotas não começa quando o problema aparece. Começa antes disso. Começa nos primeiros minutos depois que você abre os olhos, quando a sua mente ainda está desarmada e o mundo já está gritando com você através de uma tela. Você acorda e a primeira voz que fala com você não é a de Deus. É a da notificação. É a da preocupação que estava esperando você despertar. É a lista do que deu errado ontem e do que pode dar errado hoje. E é por isso que tanta gente acorda já cansada, já ansiosa, já em desvantagem. Mas Davi descobriu uma coisa. Antes de enfrentar leão, antes de enfrentar urso, antes de enfrentar gigante, ele enfrentava a própria manhã. E ele deixou registrado, em forma de salmo, a arma que usava. Hoje eu vou te entregar 7 dessas armas. E elas foram organizadas numa ordem específica. Porque juntas, elas formam o passo a passo de uma batalha vencida antes do café. Salmo 5. Abrir o dia entregando o comando. Tudo começa com uma decisão simples. Quem fala primeiro na sua vida hoje? Davi responde no versículo 3. Pela manhã, ouvirás a minha voz. Pela manhã, apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. A maioria acorda e reage. Davi acordava e apresentava. Existe uma diferença enorme entre entrar no dia empurrado por ele e entrar no dia tendo entregado o comando a Deus primeiro. O verbo que ele usa carrega essa ideia de arrumar, de colocar em ordem, como quem organiza as peças antes da partida começar. Se o pastorzinho que venceu Golias fazia isso antes de tudo, talvez esse seja o hábito que separa quem atravessa o dia de quem é atravessado por ele. Salmo 27. Silenciar o medo antes que ele fale. Assim que a mente desperta, o medo tenta ser o primeiro a se pronunciar. E ele é mais alto de manhã, quando você ainda está sem defesa. É a hora dos e se? E se não der certo? E se me rejeitarem? E se eu não der conta? E se tudo que eu construí ruir? Davi enfrenta isso logo no versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Repara que não é uma pergunta de dúvida. É uma pergunta de quem já sabe a resposta. E ele fecha o salmo com uma ordem para si mesmo, no versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Coragem não é não sentir medo. É falar a verdade mais alto que Ele, antes que Ele tome o microfone. Salmo 91. Vestir a proteção antes de sair de casa. Com o comando entregue e o medo silenciado, é hora de se cobrir. E o Salmo 91 é a cobertura mais forte das Escrituras. Os versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. E aqui tem um detalhe que muda tudo. A palavra direi não é sentir, é declarar, em voz alta. Porque o que você fala sobre a sua manhã molda como você a atravessa. O versículo 11 vai além. Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você não está saindo desprotegido para o dia. Você está saindo coberto. E isso não é misticismo. Está escrito. Salmo 121. Levantar os olhos antes de baixar a cabeça. Coberto e protegido, vem o próximo movimento. Para onde você olha primeiro? O Salmo 121 abre com essa escolha, nos versículos 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A maioria acorda, e a primeira coisa que faz é baixar a cabeça, para o travesseiro, para o celular,
para o peso do dia. Davi levanta. Ele decide de onde a ajuda vem antes de encarar o que precisa de ajuda. E tem um consolo escondido no versículo 4. Aquele que guarda Israel não dormita nem dorme. Enquanto você dormia, Deus estava de plantão. Você não acorda sozinho para começar a lutar. Você acorda ao lado de quem lutou por você a noite inteira. Salmo 46. Encontrar a calma no meio do barulho. Chega um ponto na manhã em que a maior batalha não é lá fora. É dentro da sua própria cabeça, na velocidade dos pensamentos, na pressa que aperta o peito. O Salmo 46 é a âncora para isso. O versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Presente. Não um socorro que chega depois que passa, um socorro que já está ali dentro do aperto. E então vem a frase que baixa a temperatura de qualquer manhã acelerada no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O mundo te treina para acordar correndo. Deus te convida a acordar firme. E firmeza não é fazer mais rápido, é parar tempo suficiente para lembrar quem está no controle. Salmo 23. Lembrar quem está te conduzindo. Agora, já ancorado, você precisa lembrar de uma coisa antes de pisar no dia. Quem é que está te guiando? O versículo 1 é o mais conhecido da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quase todo mundo lê isso pensando em provisão. Mas antes de ser sobre o que você tem, é sobre quem te lidera. Não é o chefe, não é a emoção do momento, não é o saldo da conta, é Ele. E o versículo 5 mostra a cena mais poderosa. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Repara, a dúvida está olhando, o medo está olhando, as pressões estão olhando. E na frente de todos eles, Deus arruma a mesa para você, não escondido, diante deles. Começar amanhã com esse salmo é entrar no dia como quem já sabe o final da história. Salmo 118. Decidir a vitória antes de ver o dia. E aqui chega o último passo da batalha, a decisão. O versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Presta atenção no verbo, alegremo-nos. É escolha, não sentimento. Davi não está esperando o dia ser bom para se alegrar. Ele decide antes de saber o que vem. E o versículo 6 fecha com autoridade. O Senhor está comigo. Não temerei o que me possa fazer o homem. É a diferença entre torcer por um bom dia e declarar um bom dia. Entre esperar para ver como você vai se sentir e decidir de antemão de que lado você vai enxergar tudo. Isso não é otimismo, é posicionamento. O que muda quando isso vira rotina? 7 salmos. Uma sequência. Você entrega o comando, silencia o medo, se cobre, levanta os olhos, se aquieta. Lembra quem te guia e decide a vitória. Não é uma lista solta de versículos bonitos. É uma armadura montada peça por peça, na ordem em que a batalha acontece. Se isso fez sentido para você, compartilha com alguém que anda acordando derrotado. Alguém que trava batalhas que ninguém vê e precisa lembrar de onde vem a força. Pode ser o recomeço que essa pessoa está pedindo a Deus. Muita gente assiste, reflete e vai embora. E está tudo bem. Mas se essa palavra tem te ajudado, se inscreva para caminhar conosco. Agora separa a sua Bíblia para amanhã cedo. O seu dia está esperando. E Deus também.